Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Arquivo 21. Meu povão de Deus, no dia 29 de maio, a Igreja celebra o dia de São Paulo VI, que foi Papa entre 1963 e 1978. E olha o tamanho do nome do homem, hein? Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini. Este era o nome de batismo do Papa Paulo VI, que foi canonizado em 2018 pelo Papa Francisco. Tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. A te io darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che tu legherai sulla terra sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo. Paulo VI, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Mas por que falar do Papa Paulo VI justamente hoje? Nós vamos conversar com Dom Murilo, que vai nos explicar a razão. Há 11 anos atrás, justamente no dia 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor, uma notícia surpreendia o mundo. Paulo VI faleceu. Um homem que marcou a Igreja, eu diria mesmo, que marcou a história do mundo, especialmente nos seus 15 anos como Papa, como sucessor de Pedro. Paulo VI foi Papa numa das épocas e num dos momentos mais difíceis da Igreja. E por tudo que ele fez, por tudo que ele falou, por toda a orientação que ele deu à Igreja, sem dúvida, ele será lembrado ainda por muitas e muitas gerações. Eu diria mais, eu penso que agora que nós começamos a entender melhor o seu papel, a sua figura e o seu pensamento. No arquivo do Jornal Estado de São Paulo, nós viemos procurar a trajetória e a história de Paulo VI, o cardeal Montini, que tornou-se Paulo VI. Eu conheci Paulo VI quando estudava em Roma e ele, com o nome de Monsenhor João Batista Montini, trabalhava na Secretaria de Estado. Foi um dos homens mais experimentados sobre o governo geral da Igreja. Foi um dos grandes colaboradores do Papa Pio XII. Ele e Monsenhor Tardini. Era um homem que amava muito a Igreja, um homem rigoroso consigo mesmo e bondoso com todas as outras pessoas. Foi eleito Papa pela morte do Papa João XXIII, mas precisamente ele foi eleito Papa no dia 21 de junho de 1963. Então, Murilo, qual foi a grande preocupação que dominou os pensamentos e os ensinamentos do Papa Paulo VI? Ele
temos que nos lembrar que ele ficou muito marcado pelo Concílio Vaticano II, do qual ele participou na primeira fase como bispo, e depois concílio que ele convocou para a segunda sessão até a última, a quarta, em 1965. E o grande tema, a grande ideia, a força do concílio foi o tema da igreja, particularmente no documento conciliar Lumen Gentium, que trata justamente da igreja como luz dos povos. E Paulo VI conservou essa preocupação de todo o concílio de levar a igreja a debruçar-se sobre si mesma, conhecer-se melhor, como ele dizia. Não para se fechar em si, mas para, assim, conhecendo a sua natureza e a sua missão, procurar dar uma resposta mais real e concreta ao mundo de hoje. Ele dizia que a igreja tem necessidade de continuamente se converter, purificar-se, melhorar seu aspecto, para ser mais fiel à sua missão, para assim ter uma maior credibilidade na comunidade mundial e para assim ser mais fiel a Jesus Cristo. Eu penso que para entender a figura de Paulo VI, temos que reler a sua primeira encíclica, Ecclesiam Suam. Uma encíclica escrita um pouco mais de um ano depois de ter iniciado o seu pontificado, e aliás, por sinal, encíclica que leva a data de 6 de agosto de 1964, justamente 14 anos antes do seu falecimento. Uma encíclica que traça, assim, o programa de trabalho de Paulo VI. Hoje, lendo a encíclica, a gente percebe que ao longo do seu pontificado, ele nada mais fez do que colocar em prática aquilo que ele havia, assim, programado como um trabalho seu e da Igreja para os próximos anos. Paulo VI foi o homem de encíclicas que ficaram na história, particularmente Popular o Progressio, que trata do desenvolvimento e da paz na comunidade mundial. Humanae Vitae, como bem diz o nome, trata da vida humana. Foi o Papa da belíssima exortação apostólica Evangelii Nunciandi, sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Falou também sobre os celibatos, falou muito sobre Nossa Senhora, sobre a Igreja, sobre Jesus Cristo. Enfim, temas que tocaram profundamente o coração do homem, numa resposta que ele julgava ser sempre a mais atual e ao mesmo tempo a mais verdadeira para o atribulado coração do homem moderno. E uma vez que hoje nós estamos querendo conhecer mais sobre a vida de Paulo VI, seria também muito interessante nós sabermos em que época ele viveu. Como é que era o mundo naquela época, nesses 15 anos de pontificado de Paulo VI? Paulo VI deu esses passos decisivos para a aproximação da Igreja com o mundo moderno. E no terreno social, no terreno ecumênico, no terreno religioso, no terreno da ciência e da cultura, são passos decisivos. Paulo VI viveu uma época tormentosa, pode-se dizer, para resumir tudo, marcada por grandes conflitos religiosos, raciais, cujos efeitos ainda nós sentimos nesse momento de distinção universal, mundial. Nós já sentimos um pouco dessas, como a Guerra da Irlanda, a Guerra de Biafra, já não se lembro tanto, mas foi uma guerra terrível, e a Guerra do Vietnã. Um momento de grandes realizações, de grandes conquistas científicas. Basta ver que nessa época o homem foi à Lua. E no momento que o homem ia à Lua, Paulo VI era o primeiro Papa a visitar a África Negra, ir de encontro àquelas populações sofridas. E grandes ofensivas marcavam as tomadas de posições dos dois lados em que se dividia o mundo. É o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria que só terminou praticamente agora, mas começa a atenuar-se naquele momento, com a irrupção de novas forças, também dentro da cortina de ferro. Um outro ponto, Dom Murilo, que nós gostaríamos que o senhor falasse
era sobre a paz, porque D. Paulo tinha uma visão da paz muito especial. Ele dizia assim que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Ele viveu, como nós vivemos ainda, mas ele na época dele mais ainda intensamente, numa fase da humanidade em que a única preocupação, especialmente dos grandes e poderosos países, era de armazenar sempre mais armas e armas atômicas. E nessa situação, como falar de paz quando nós nos preparamos para a guerra? Então ele lembrava que a paz não vem pela opressão, ela é fruto de um trabalho lento, de um longo trabalho. E deixava claro que, numa visão cristã, a paz tem um nome concreto, Jesus Cristo. Ora, como então pensar em paz, como desejar a paz, se nós admitimos que em nossa vida, ao nosso lado, coexistam ainda tanta miséria, ao lado de tanta riqueza? Quando Paulo VI esteve na ONU, em 1965, ele disse isso para todos os representantes ali do mundo. É preciso, dizia ele, repartir o bolo da vida. É preciso que todos possam dele participar. Não é possível, não é admissível que alguns tenham uma grande fatia e a outros talvez nem migalhas não sobre. Daí o apelo que ele fez, um apelo assim veemente. Basta de guerra, basta de egoísmo, basta de cada um pensar em si, basta de cada país só pensar no seu desenvolvimento material. E ele pedia que houvesse assim um olhar para o irmão universal, para que aquele desejo de paz na terra aos homens de boa vontade, aquele desejo do Natal, realmente se concretizasse. Então, nesse sentido, a sua encíclica Popularum Progressio deixou na humanidade marcas muito ricas e eu penso ainda muito valor que nós podemos aprender se relermos esta encíclica com o olhar de hoje, porque é uma encíclica atualíssima. Era um homem sumamente delicado e, por isto, de uma sensibilidade à flor da pele. Sabia, entretanto, guardar para si as cruzes e reservava para aqueles que o rodeavam ou que chegavam a falar com ele um sentido de otimismo muito acentuado. Posso dizer, então, em suma, que Paulo VI foi um dos maiores papas do nosso século. Può essere perciò di grande conforto spirituale venerare qui la tomba, qui anche le ritrovate reliquie dell'Apostolo, sul quale Cristo ha detto di voler costruire la sua Chiesa, l'edificio spirituale e sociale, segno e strumento della salvezza. E uma curiosidade interessante, este dia dedicado à memória do Papa Paulo VI foi escolhido porque no dia 29 de maio de 1920 foi o dia da ordenação de Giovanni Montini, que se tornaria Papa em 1963. E olha, o Papa Paulo VI escolheu este nome em homenagem a São Paulo Apóstolo. A intenção do Papa era também anunciar o Evangelho de forma renovada para chegar ao maior número de pessoas. Sua fidelidade ao Evangelho o levou aos altares. Por isso podemos elevar a nossa voz e pedir: São Paulo VI, intercedei por nós. E o Arquivo 21 de hoje fica por aqui. Temos encontro marcado na nossa próxima edição e eu espero por você. Até lá!